Então, Cristo, nossa esperança, a esperança nas garantias que Cristo dá para o futuro. Então, nós temos esperança e vemos a esperança em Cristo em todo o tempo, né? Tanto foi no passado, quanto é no tempo presente, quanto será no futuro. E a esperança que nós temos em Cristo certamente traz consigo muitos benefícios que nós já vimos, e um destes são as garantias. Cristo, que Ele promete, Ele cumpre. Nós já provamos isso através das profecias do passado. E agora, quais garantias nós temos se permanecermos firmes nesta esperança que é Cristo Jesus? Antes de darmos prosseguimento à mensagem, vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de juntos poder Te cultuar. E nesta feita eu quero Te pedir, Senhor, pela palavra que será proferida, que venha da Tua parte, ó Pai, que venha fortalecer os Teus servos e venha também, Senhor, despertar aqueles que ainda não Te conhecem, para que tenham uma vida consagrada ao Senhor e possam, ó Pai, esperar em Ti, e esta esperança possa fortalecê-los, animá-los e motivá-los a viver uma vida de santidade, uma vida, Senhor, que honra e glorifica o Teu santo nome. Assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, então o tema de hoje, Cristo, nossa esperança, subtema, esperança nas garantias do futuro. Nossa esperança para o futuro, para um futuro melhor, se dá por meio das garantias que Cristo nos apresenta em Sua palavra. E não temos como duvidar, pois já vimos como se cumpriram as profecias do passado em Sua vida. Também constatamos como Ele nos agraciou com Seu infinito amor, se tornando o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Ele se torna digno de total confiança, podendo assim garantir-nos um futuro perfeito no porvir. Vejamos então que garantias futuras Ele nos oferece se nossa esperança estiver focada nele, em Jesus Cristo. Então, nossa esperança em Cristo nos garante um futuro reino celestial. Vivemos hoje um estilo de governo diferente do passado, né? No passado era a monarquia, os reis dominavam o mundo, então haviam vários reis, mas Deus sempre desejou reinar sobre os nossos corações. Sempre foi esse o propósito de Deus em nossas vidas, ser o rei e reinar sobre a sua criação. O homem é que decide escolher outros que o governem. Assim foi no passado, escolhendo os reis que eles queriam como governantes deles. Assim é o nosso estilo hoje de escolha de governo, mas não esqueça disso. O desejo do Senhor, o coração de Deus, deseja que nós nos submetamos a Ele como Rei e Senhor nosso, para que assim Ele possa cuidar de nós da melhor forma possível. Sendo assim, Ele faz uma garantia, Jesus Cristo, de que irá estabelecer um reino celestial, um reino no qual nós faremos parte, seremos parte deste reino. Sendo então parte deste reino, certamente desfrutaremos dos benefícios deste reino. Então é uma garantia que Ele nos dá, e a garantia se dá por meio da Sua palavra. Ele diz então em 2 Timóteo 2,12: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Então o reino, ele é estabelecido por Deus. O reino é uma garantia do Senhor. Jesus veio, pagou o preço para que aqueles que foram salvos possam fazer parte deste reino. Nós seremos levados para a glória dos céus, onde reinaremos juntamente com o Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário então uma perseverança. Estar debaixo da autoridade e do senhorio do Senhor hoje. É muito interessante você sair
na rua aí perguntar se alguém quer ir para o céu, quer ir para o reino de Deus, todo mundo vai dizer que sim. Eu quero. Mas o que você está disposto a abnegar, a deixar de lado, para então entrar nesse reino? Lembra que o reino é celestial, lembra que o reino é um reino de santidade, é um reino perfeito, e nós precisamos nos aperfeiçoar. É necessário haver um processo de aperfeiçoamento. Isso se inicia com uma conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Eu abandono aquela velha prática, os velhos costumes, a minha vida passada, para então viver uma vida nova, agora submetido à vontade do Senhor. Ele reinando em meu coração desde já, para que então eu possa experimentar e viver este reino celestial que nos está garantido e reservado no futuro. Então, temos já como iniciar a vivência nesse reino, uma vivência espiritual, crendo no poder de Deus, na sua soberania e no seu cuidado sobre nós hoje. Ainda em 2 Timóteo, agora no capítulo 4, verso 18, ele diz: o Senhor me livrará também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Paulo, fortalecendo aqui esse jovem pastor chamado Timóteo, ele está então orientando e falando justamente das lutas que travamos aqui neste mundo. Enquanto estamos no mundo, travamos uma luta muito forte, a luta contra 3 inimigos que se levantam contra nós dia após dia. Esses inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Esses 3 inimigos estão constantemente em guerra contra o reino de Deus. E então é necessário que nós tenhamos esta confiança, coloquemos em Deus toda a nossa fé e disposição para servi-lo, para que então, no dia determinado pelo Senhor, onde Ele enviará o seu Filho novamente, não mais para este mundo, mas para nos arrebatar, nos retirar deste mundo, e então reinaremos para sempre com Ele nos altos céus. Então é um reino preparado, é um reino maravilhoso, é um reino completamente diferente do que nós conhecemos aqui nesta terra, porque é um reino onde Deus é quem controla todas as coisas, é onde Deus estipula como tudo funcionará, e certamente funcionará. Diferente dos governos que nós vemos no mundo atual, os governos que prometem e não cumprem. As garantias do Senhor são perfeitas, porque Ele cumpre cada uma delas. Nada nos faltará e será um tempo de plena perfeição. Tudo bem, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Então, um reino de perfeição que nós vamos vivenciar e provar. E esse só vai provar, nós só iremos provar este reino se realmente nos assegurarmos de Cristo. É interessante, por exemplo, hoje você vai comprar um produto, um eletrodoméstico, um produto qualquer em uma loja, sempre te oferece uma garantia estendida. Ei, vamos comprar aqui uma garantia estendida? Meu amigo, eu estou comprando um produto e você já está dizendo que ele vai quebrar? Que garantia é essa? A garantia do Senhor ela é tão perfeita que não tem fim. Não precisa estender essa garantia porque ela já não tem fim. Então a garantia do Senhor ela é perfeita. Por isso temos toda a fé e crença de que o que Ele promete, Ele cumpre. Em segundo lugar, nossa esperança em Cristo nos garante um futuro lar celestial. Teremos um reino, um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus controla todas as coisas, tudo funciona em perfeição, mas nos garantido também um lar celestial, um lugar de morada, e vejamos onde se instala esse lugar de morada.
João 14, verso 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa então de Cristo, ou a garantia de Cristo, de uma morada perfeita. Vivemos então em um tempo, um período aqui nesta terra, em que uma morada perfeita, acredito eu, que é quase impossível. Para onde formos, encontraremos complicações, sejam estruturais, sejam de segurança, sejam de várias formas, né? Por mais que você mesmo levante a sua casa, construa a sua casa, logo você vai encontrar problemas, defeitos, coisas que não te agradam, poderia ter feito diferente, mas é interessante a promessa que nós encontramos do Senhor, que temos então um engenheiro morando conosco. O construtor, aquele que fez todas as coisas, vai estar lá. Não tem como acontecer algo imperfeito, né? Ele fez para si, e fazendo para si, ele fez o melhor. Diferente da nossa sociedade, diferente da nossa cultura, diferente da forma como os homens fazem hoje. Por exemplo, muitas dessas casas populares vendidas e financiadas pelo banco aí, né? Vemos então as pessoas colocando material de baixa qualidade e logo dá defeito e problema, mas lá não, é um lugar perfeito, um lugar completo, um lugar que nós temos plena certeza de que será um lugar maravilhoso. Aqui diz, na casa do meu pai há muitas moradas. A promessa de Cristo se estende então, ou se aplica ao lugar de morada do Criador, daquele que fez todas as coisas. É esse lugar que nós iremos habitar, é junto com Ele que iremos habitar. E quando falamos do lugar em si, o que é mais chocante, ou o que é mais forte aqui, é a presença de Deus conosco. Hoje vivemos num mundo que reconhecemos o agir de Deus no mundo, reconhecemos a influência dele em nossas vidas. Quando entregamos a nossa vida a Ele, vemos toda a sua proteção, mas isso é apenas uma sombra do que será a perfeita moradia com o Senhor. Isso apenas aponta, e de uma forma muito simples, do que é a grandeza de morar com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que um dia, se você acredita na palavra de Deus, confia nesta palavra, você habitará com o Senhor, e essa habitação é uma habitação perfeita. Ele diz então que a casa do seu pai já tem muitas moradas, mas ele vai preparar lugar. Acredito que eu reservar o espaço de cada um, o local de cada um. Aqui vivemos em um mundo muito dividido, são grupos, nós temos vários grupos religiosos, vários pensamentos divergentes, mas lá teremos um mesmo pensamento. Não haverá divisão de denominação. Aqui essa área aqui é só para determinada denominação, essa outra área é para outra denominação. Não haverá isso. Habitaremos todos na santa paz de Deus, juntos com todos aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Esse lugar está preparado. E ele diz então, quando ele for para esse lugar, Jesus ainda estava na terra quando falara estas palavras, e ele diz, eu voltarei. A garantia de retorno. Eu estou indo para o Pai, mas voltarei. E quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam também vocês. Estejamos todos nós. A promessa também vem junto com uma garantia de que ele iria preparar esse lugar e voltaria, para que então estivéssemos todos juntos e reunidos para o louvor e glória do nosso Deus. Terceira garantia, nossa esperança em Cristo nos garante
um futuro de paz celestial. A paz que hoje você conhece é uma paz momentânea, é uma paz que a qualquer momento você pode perdê-la. Vivemos em um mundo corrompido, em um mundo completamente perdido, como diz a Escritura, jaz no maligno, e buscamos paz neste mundo. Buscamos paz na família, buscamos paz no ambiente de trabalho, muitas vezes na faculdade, muitas vezes na escola, na vizinhança, mas ainda assim não encontramos paz com todas as pessoas. Vez por outra se levantam alguns contra nós, pela forma como cremos em Deus, pela forma como nos vestimos, pela forma como nos falamos. A guerra está instalada e muitas vezes essa guerra se estende no nosso próprio lar, onde a família não concorda com as diretrizes, com os ensinamentos bíblicos, não querem viver a prática da fé e certamente as discordâncias levam a guerras, as divergências levam muitas vezes até a destruição. Mas é nos prometido um futuro melhor, um futuro onde teremos então uma paz perfeita. E aí vemos em Apocalipse, antes disso, João 16, 27, é isso? 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes e não se atemorize. Eu estou tentando ler ali, é distante ali. Então, Jesus fez essa promessa quando estava conosco. A promessa de estender uma paz. E a paz que ele trazia era a paz com Deus, que é a principal de todas. Se nós temos paz com Deus, certamente vai ser mais fácil ter paz com as outras pessoas. Nós ofendemos a Deus com o nosso comportamento, com as nossas falas, com a nossa prática, e Deus então estendeu a sua paz, estendeu a mão para estar em paz conosco, e nós precisamos então estender a nossa mão e receber essa paz de Deus. Agora, não a paz como o mundo dá, como Cristo diz, uma paz momentânea, estamos em paz até a próxima guerra. Deus, Ele quer paz conosco constante, contínua, não é apenas uma paz por um tempo, mas pela vida toda, pela eternidade, em todo o tempo. Para viver esta paz, eu preciso então confiar no Senhor, eu preciso receber essa garantia que vem da parte de Deus. Jesus promete essa paz, então sem Ele não tem paz com Deus. Não temos como ter paz com Deus sem ter uma vida dedicada ao Senhor, sem ter uma vida submissa ao Senhor. É necessário sim confiarmos na palavra de Cristo, recebermos dele esta paz e podermos viver nesta paz, nos distanciando cada vez mais dos conflitos e das guerras e vivendo a paz que nos é garantida em Cristo Jesus. Aí sim, Apocalipse 21 e 3, onde a paz perfeita acontecerá, será no céu. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A promessa então é dada aqui nesse texto, ou a garantia que nos é dada nesse texto de paz perfeita, é justamente no mesmo contexto da habitação. Nós habitaremos com Deus, estaremos junto dele, faremos parte do seu povo. Ele diz aqui, Deus habitará com ele. O tabernáculo de Deus com os homens é apontado então aqui para João. João vê o tabernáculo de Deus, e o tabernáculo é o lugar de habitação, onde Deus
habitou com o homem aqui na terra, quando ele pediu que o homem fizesse o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, era uma representação do lugar de morada de Deus. Ali uma representação. Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, mas aqui representa o lugar onde se reúne o povo de Deus, onde temos a nossa visão e o nosso coração voltado para o Senhor, desejoso de cumprir as vontades de Deus. Sendo assim, o lugar de habitação de Deus sempre será e sempre deve ser um lugar de paz. É muito triste, observarmos em alguns momentos levantar-se guerras e discussões dentro de templos religiosos, justamente porque há uma preferência, há uma vontade humana querendo prevalecer, e aí se levantam as guerras dentro das denominações, dentro dos templos. Quantos iniciaram um trabalho, iniciaram uma outra igreja, porque discutiram dentro da sua igreja, não concordando com a liderança, e assim saem, começam outro trabalho, e eu não sei até onde ou até que ponto Deus está nessa causa, Deus está abençoando algo desse tipo, mas entendemos que o trabalho correto, habitual, é que o trabalho cresça, se expanda por meio da paz, por meio da comunhão, por meio da amizade, da convivência, está debaixo do senhorio, debaixo da obediência, vivendo na presença de Deus. Por isso ele enfatiza que Deus habitará com eles. E uma vez que Deus habitará conosco, nós fazemos então parte do povo de Deus. Somos então chamados, escolhidos, separados e instituídos como povo de Deus. Deus mesmo estará conosco. E os benefícios dessa habitação, desta paz, aquilo que nos trazia tristeza, as discussões, as discordâncias, as rivalidades entre nós, já não haverá mais. Dos nossos olhos se enxugará toda lágrima. A morte já não existirá. Não desejaremos mal um ao outro. Pelo contrário, o luto, o pranto, a dor cessarão, porque todas estas coisas já passaram. Habitaremos com o Senhor num lugar perfeito. Ele então acrescenta e diz: eis que faço nova todas as coisas. A paz, irmãos, que almejamos, esperamos, confiamos no Senhor, é uma paz que não tem como compararmos com este mundo. Não há como relacionarmos esta paz. Podemos ter um reflexo dela. Por exemplo, um bebê no colo de uma mãe sendo amamentado. É uma cena de paz. Você vê aquela criança amamentando, a mãe olhando para aquela criança, observando aquele bebê que ela tanto almejou, que ela tanto desejou, ali pertinho do seu coração. É uma cena de paz, é uma cena que acalma o nosso coração. Então, tantas cenas que nós podemos ver no mundo, mas comparado à paz que o Senhor está garantindo e prometendo para nós, não é possível, porque é uma paz plena e perfeita, e certamente nós provaremos dela com muita alegria. E por fim, nossa esperança em Cristo nos garante um futuro triunfo celestial. Como eu disse e afirmei, vivemos em um mundo de guerra. Estamos guerreando em todo o tempo. 3 inimigos nos atacando por todos os lados: o mundo, a carne e o diabo. Temos então que travar todos os dias essa guerra. Eles estão esperando uma brecha para nos atacar. E nós precisamos estar sempre alertas, atentos, sempre com o nosso escudo da fé diante de nós. Vimos então na sexta-feira, a salmista colocando o Senhor, o próprio Deus, como seu escudo. Então, aí é o escudo da fé, o escudo da confiança. Aquele que confia no Senhor, que se coloca debaixo da vontade de Deus, tem essa proteção.
A guerra vai vir, os inimigos vão lançar os dardos, mas você, protegido pelo Senhor, será livre de todos eles, estará protegido de todos estes ataques. E a garantia de um triunfo, de vitória. Vemos, através da morte de Cristo, que ele faz uma indagação à morte. E ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu guilhão? O guilhão da morte é o pecado, e Jesus veio para vencer o pecado. Ele viveu neste mundo sem cometer pecado algum, e morreu para que, através da sua morte, nós pudéssemos receber dele a vida e vida eterna. Então, este triunfo que Jesus teve sobre a morte é o triunfo que ele nos dá também nesta vida. Para vencermos o inimigo, é necessário batalharmos ao lado de Cristo. É necessário fazermos parte do exército de Cristo. É necessário embraçarmos esta couraça da verdade, termos confiança e certeza de que as promessas de Deus se cumprem hoje em nossa vida e as garantias do futuro estão reservadas para nós. Veja o que diz em 2 Coríntios 2,14. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Jesus sempre nos conduz em triunfo. A gente tem um costume de dizer o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. O Senhor, ele preencheu um livro, na verdade são 66 livros, que é uma coleção de livros, de conselhos. Como nós devemos viver, como nós devemos seguir. E muitas vezes, as nossas quedas, muitas vezes quando somos atingidos pelo inimigo, é porque deixamos de dar ouvido aos seus conselhos. Imaginemos, irmãos, um campo de batalha. Talvez você já assistiu em filmes. Tem uma trincheira, um buraco que eles ficam aguardando o inimigo para se defender através daquela trincheira e também atacar. O soldado que sai daquela trincheira e avança sozinho, sem a retaguarda, sem o apoio dos que estão lá atrás, certamente é uma morte certa. Ele está se lançando para morrer. E às vezes o cristão, ele tem algumas atitudes assim eu vou usar essa expressão meio pesada, mas é de loucura. Eu vou ser crente sozinho, as igrejas estão tudo erradas, está todo errado, o pastor está ensinando errado, a Bíblia está errada, está tudo errado, porque hoje é o que a gente mais vê na rede social, né? Os intelectuais e teológicos que, formados por meio da internet, acham que sabem tudo da Escritura, e tudo que foi escrito anteriormente está tudo errado. Eles sabem tudo. E o grande problema é que estão entrando em um campo de batalha desprovidos de apoio e de ajuda, sem retaguarda. Estão então buscando um triunfo e vão encontrar uma derrota, a destruição. Nós fomos feitos, irmãos, para estarmos unidos, andarmos juntos, protegermos um ao outro. Assim o nosso exército vence. Assim o campo de batalha não terá vez contra nós. Estaremos seguros e protegidos. Agora é necessário estar na dependência, na obediência, seguindo os conselhos, obedecendo a palavra de Deus e andando juntos, para que então esteja nos garantido esse triunfo contra os inimigos. 1 Pedro 5,4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então, o nosso triunfo celestial, ele inicia-se com a nossa caminhada junto a Cristo, obedecendo a sua palavra. Esse é o processo. Estou marchando junto com Cristo, obedecendo seus conselhos, seguindo as suas diretrizes,
andando junto com o meu exército, andando junto com os meus irmãos, andando em família, obedecendo a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele está garantindo que esse comandante, usado aqui a expressão supremo pastor, ele se manifestará. E uma vez manifesto a nós, ele nos trará uma inacessível coroa de glória. Ele está dizendo que o nosso triunfo é certo. E lá no final do trajeto da nossa caminhada cristã, ele já está nos aguardando com uma coroa para premiar os que perseveraram e foram fiéis a ele. Essa coroa é usada então a ideia aqui de uma coroa que não murcha, inacessível. Nos tempos antigos, os romanos, os gregos, tinham suas Olimpíadas e eles usavam, por exemplo, folha de louro para fazer as coroas, e essas coroas eram entregues aos que faziam as competições ali de corrida, e no final o campeão recebia uma coroa de louro. Essa coroa dava o direito dele entrar no palácio e viver um momento ali junto com os reis, junto com as pessoas ali no palácio, uma festa real, e ele iria presenciar, ia festejar, e essa coroa era uma garantia da sua entrada no reino. Só que essa coroa, por ser feita de louro, folha de louro vocês conhecem, né? É um tempero, se coloca aí nas panelas para temperar uma carne, um feijão, e essa folha murchava, e ela só funcionava naquele dia, para aquela festa. Depois, se ele quisesse entrar, as folhas caíam lá do galho e não tinha mais a funcionalidade, não tinha mais acesso ao reino. Jesus então nos promete que no final do nosso trajeto, o triunfo da nossa batalha, seremos recebidos com uma coroa que não vai perder a sua validade. É uma coroa inacessível, que não tem como a gente perder a validade dela. E sendo assim, ela nos dá o direito a entrar no reino celestial. Esse é o triunfo. É batalhar com Cristo e no final da trajetória, mesmo ferido, mesmo arranhado, mesmo passando por tantas lutas, receber do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquela coroa ser colocada em nossa cabeça, e a gente então ter acesso ao reino celestial. E continuando, antes disso, não coloquei aqui, mas Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O texto anterior que nós lemos, mas só esse versículo, onde faz a ênfase da habitação. Nós, se andarmos com Cristo, há uma garantia de triunfo, porque Ele nos guia, e só Ele sabe o caminho, Ele mesmo é o caminho, e no final da caminhada, Ele nos garante uma coroa que nos dá acesso ao reino, e entrando neste reino, encontraremos então Deus habitando conosco. Isso é que é triunfo, irmãos. Isso é que é vitória verdadeira. Então, quando a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores, é isso. Essa é a referência. É que em Cristo nós recebemos garantias e direitos, que não é dado a nenhum outro, somente aqueles que creem em Jesus. Concluindo então. Em um mundo corrompido em que vivemos, só existe uma esperança: é confiarmos em Cristo, em Jesus Cristo, nas suas promessas, na sua graça e em suas garantias. Não perca mais tempo, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Aqui, Senhor, colocamos diante da Tua presença, em Teu altar, nossas vidas, consagramos ao Senhor, ó Pai, o nosso viver,
E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos purifique de todo o mal, nos limpe, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver, Senhor, uma vida de santidade, uma vida de perfeição, uma vida de obediência, para que possamos, ó Pai, ter o privilégio de usufruir dessas garantias que nos sendo oferecidas. Que estas garantias, ó Pai, nos motive a viver em uma fidelidade ao Senhor, para que então possamos recebê-la das Tuas mãos e poder viver por toda a eternidade, usufruindo e gozando desta alegria, destas bênçãos que vêm do Senhor, que vêm dos altos céus. Assim, ó Pai, colocamos diante do Teu altar as nossas vidas e pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para viver em obediência e sempre seguindo os Teus conselhos e obedecendo a Tua santa palavra. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria nessa noite de colocar diante de você a questão se você está pronto, está preparado para viver essas garantias, para provar essas garantias. Cristo te oferece e você precisa estender a tua mão para recebê-la. Se você deseja nesta noite confessar o nome de Cristo como único e suficiente Salvador e ter dele, da parte dele, essa garantia de morada celeste, de paz celeste, de um reino celeste, de triunfo celeste, hoje é o dia, essa é a noite da tua salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alguém essa noite gostaria de fazer uma confissão de fé, entregando a sua vida a Jesus? Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite? Senhor nosso Deus, amado Pai, confiamos no Senhor, sabemos que a Tua palavra não é lançada em vão, mas certamente fará morada em nossos corações. Se alguém essa noite, ó Pai, que ouvindo esta palavra, percebe a importância de confiar em Ti e de ter a certeza, ó Pai, do que o Senhor promete, o Senhor cumpre, que nesta noite ainda, ó Pai, ele possa fazer sua confissão de fé, no seu lar, de joelhos, em sua cama, no seu quarto, em secreto, e ali ele possa entregar a vida em Tuas mãos. Te peço pela igreja, ó Pai, que aqui se reúne, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos anime e nos motive a viver uma vida pura, uma vida, Senhor, que honra e glorifica o Teu nome, para que assim, Senhor, no processo de caminhada para o céu, possamos, ó Pai, estar sempre unidos, juntos e presenciar essas garantias sendo lançadas sobre nós. Assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.